Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pai, eu peço ao Senhor que pela Tua misericórdia, libera, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de todas as pessoas que fazem parte desse canal, que recebem essa mensagem, que quem sabe está visitando esse canal pela primeira vez. Que a graça do Senhor possa alcançar cada vida e que o Senhor, Deus, na Tua infinita misericórdia, nos ensina, Pai, o caminho da salvação. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus amados, bom dia para todos, que Deus te abençoe, que as mãos de Deus te alcancem para te guardar e te proteger. Eu sou o pastor Marcos Antônio, eu tenho uma missão, encurtar a distância entre você e Deus, todos os dias, com uma mensagem, uma pequena mensagem na palavra de Deus, que vem para fortalecer a nossa vida espiritual e nos aproximar de Deus. Então, daqui a pouco a gente vai entrar nessa mensagem, que é a respeito da correção de Deus sobre a nossa vida. O que é que você entende sobre a correção de Deus? Eu tenho certeza que você vai amar essa mensagem, que o Espírito Santo vai te trazer um entendimento muito forte. E eu peço a você que se prepara para orar também, para receber uma oração. Deixa eu abençoar a tua vida hoje. Você pode colocar foto da família, o remédio que você toma, o travesseiro que você dorme, a peça de roupa de alguém, a chave da sua casa ou do seu comércio que talvez não esteja indo muito bem. Independente de que esteja bem ou não, você coloca a chave para a gente abençoar, do carro, da moto. Se está desempregado, põe o currículo, carteira de trabalho, a causa na justiça. Eu acho que tem gente que já decorou, né? Todos os dias eu falo a mesma coisa, mas é para você expressar a sua fé. Se está tudo bem, glória a Deus, põe um copo d'água para a gente abençoar e vamos em frente. Mas se você está passando uma luta financeira, pega os boletos aí, apresenta, vamos pedir a Deus, não é que Deus vai pagar as tuas dívidas, não, mas que Deus abra as portas para você ter a capacidade de pagar. Se é um problema na família, essa fotografia, essa peça de roupa é uma expressão de fé para você poder alcançar a vitória dentro do teu lar, tá bom? Então, como eu disse, o nosso tema de hoje é o que você entende a respeito da correção de Deus. Essa pequena passagem que eu acabei de ler está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 em diante. E ela fala assim um pouco da função da palavra de Deus sobre a nossa vida, ou melhor, o efeito que a palavra de Deus causa sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela reage em nós como um alimento reage para o corpo. Quando a gente come algo, aquele alimento vai ser processado e o corpo da gente vai retirar tudo que ele necessita, né? Digamos assim, as vitaminas que o corpo precisa para poder se manter. A mesma coisa é a água, a mesma coisa o oxigênio. Então tudo isso é um alimento que o nosso corpo ele retira aquilo que ele precisa daquele alimento para poder sobreviver. Então, se a gente meditar nessa palavra, a gente vai vendo o que a palavra de Deus causa em nossa vida. Que, em primeiro lugar, claro, é para ensinar. Então, ele fala que toda escritura divinamente inspirada, que quer dizer que vem pela inspiração de Deus, é proveitosa para ensinar. Então, ela, meus amados, ela nos ensina o quê? Ensina o caminho para nós chegarmos até a Deus. Ela nos ensina o caminho da salvação. É ela que nos ensina. A palavra de Deus, ela fala no livro de 1 João, capítulo 2, no verso 27, diz assim: E a unção que vós recebestes dele, fica em vós.
e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permaneceis. Então a palavra de Deus diz que nós recebemos uma unção que vem de Deus. E essa unção vem através da palavra. E ela nos ensina todas as coisas. Mas como assim ensina todas as coisas, pastor? Porque ela traz para nós um bom senso que vai além do bom senso normal que as pessoas têm. Tudo que a gente vai fazer, depois que a gente recebe a palavra de Deus na nossa vida, a gente começa a refletir no que é certo, no que é errado, e começa a vir um bom senso que vai nos guiar, nos ensinar a fazer sempre as escolhas corretas. E a palavra diz aqui que ela é proveitosa também para redarguir. O que é isso? O que é redarguir? Quer dizer que é uma forma de você se defender, digamos assim. A palavra de Deus, ela nos capacita para a gente dar a resposta certa. Nada, ninguém consegue resistir à palavra de Deus. Os apóstolos de Jesus, eles saíam pregando o evangelho pelo mundo afora e chegavam diante dos doutores, dos filósofos, de todas aquelas pessoas que às vezes levavam a vida toda estudando, dos religiosos, e diante da palavra de Deus que vinha pelo Espírito Santo, eles sempre tinham a resposta certa para calar a boca daqueles homens que se levantavam contra o evangelho. Então, por quê? Porque ela esclarece erros, ela mostra onde está o erro, aonde está a falha, onde está o pecado. Então, quando a palavra de Deus ela chega, é como se chegasse a luz, iluminando o ambiente, iluminando as pessoas, e tudo que está nas trevas perde, cai por terra. Mas também está dizendo aqui que além de nos dar essa forma de a gente se defender, a palavra de Deus também serve para nos corrigir, que é sobre isso que eu quero falar nessa mensagem de hoje, que quer dizer colocar as coisas de forma correta. Corrigir é consertar o que está errado. Então a gente vai falar mais sobre isso. Mas também diz assim, e instruir na justiça. Isso quer dizer como viver de forma honesta, como viver de forma correta. Então tudo isso, esse efeito que a palavra de Deus causa em nós, é para que nós, como servos de Deus, nós estejamos prontos para fazer sempre o melhor, as boas obras nessa terra e ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas aí você observa que a correção é algo que vem pela palavra de Deus. E a correção é algo que não pode faltar em nossa vida nunca. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Se a gente for deixados sem correção, pode ter certeza que o ser humano ele se destrói a si mesmo logo logo. Você pode observar como está esse mundo. As pessoas que não têm temor a Deus, as pessoas que não valorizam a palavra de Deus, elas acabam se autodestruindo. Elas se auto-sabotam a sua vida. Ela mesma se destrói porque não tem esse bom senso que vem pela palavra de Deus para escolher as coisas certas para colocar na sua vida em prática. Então todo aquele que vem a Cristo precisa saber que o primeiro passo na sua jornada espiritual é passar por severas correções. Um novo convertido, quando ele chega na igreja, o que vai acontecer é como se toda palavra que fosse pregada fosse direcionada para ele. Porque quando a gente chega na igreja, que vem do mundo, é tanto erro, é tanto pecado, que toda palavra cabe para nós. Toda palavra parece que vem só para nós. É tanto que há pessoas que dizem assim, o que foi que falou a minha vida para esse pastor, para esse pregador? Então, essas correções que nós passamos, é que nessas correções a gente sabe que a gente se torna filho de Deus. A palavra de Deus, ela fala aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5 em diante, diz assim, e já vos esqueceste da exortação
que argumenta convosco como filhos, diz assim: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e nem desmaie quando por ele fores repreendido. Quer dizer, não despreze, quer dizer, preste atenção no que o Senhor está te corrigindo, no conselho, na palavra de Deus. E não desmaie quando por ele for corrigido, quer dizer, não desanime. Tem muita gente que quando começa a receber a correção de Deus, não suporta, desanima, desiste do caminho do Evangelho, abre mão da salvação por não suportar as correções que vêm de Deus. Se não suporta a correção, como vai suportar o açoite? Que açoite, pastor? A palavra de Deus diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, todos os homens de Deus, que a Bíblia Sagrada mostra, a maioria deles, pelo menos, tiveram severas correções, severos açoites de Deus na sua vida. Severos mesmo. Se a gente for ver o que aconteceu com Abraão, Abraão teve um filho fora do casamento, fora da promessa que Deus fez a ele. Deus fez com que Abraão pegasse a criança e a mãe da criança e soltasse no deserto com uma mão na frente e outra atrás, como diz o ditado. A palavra de Deus diz que Davi também adulterou e cometeu vários erros graves. Deus não permitiu que o fruto do adultério vingasse. O filho, a criança que era fruto do adultério morreu. Deus certa vez deu um açoite a Davi e disse assim, nunca mais se apartará a espada da tua casa. Ou seja, nunca mais vai deixar de ter guerra na tua casa. E dali para frente, Davi viu o inferno dentro da casa dele, no meio da família dele. O maior profeta que já teve nessa terra, abaixo de Jesus, claro, Moisés. Um homem fiel a Deus em tudo. Moisés recebeu também o açoite de Deus. Depois de 40 anos guiando o povo no deserto para chegar na terra prometida, Moisés, ele teve um momento de rebelião, de rebeldia, de desobediência a Deus. Um pequeno momento. E o Senhor Deus proibiu que Moisés entrasse na terra prometida. Depois de 40 anos guiando aquele povo. Moisés tinha 120 anos, porém a palavra de Deus diz que o seu vigor não esmureceu, a sua força e nem a sua vista não chegou, não cansou as suas vistas. Mas mesmo com todo o vigor, o Senhor mandou que Moisés subisse ao monte, olhasse a terra prometida, mas não permitiu que ele entrasse com o povo, por causa de um momento de rebelião que ele teve, uma situação que aconteceu. Então, até os maiores homens de Deus que a gente vê na Bíblia receberam o açoite de Deus. O açoite de Deus é como fosse assim, é um sofrimento que virá com a permissão de Deus. É o próprio Deus açoitando aquele que ele considera seus filhos. E é aqui que muitos desistem. Muitos, por causa de uma palavra dura, desistem do Evangelho. Outros, quando chega no açoite, também desistem, mas a palavra de Deus diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então nós realmente só somos filhos de Deus se a gente recebe e aceita a correção de Deus, se a gente suporta a correção de Deus. Filho rebelde não é filho, não dá para ser considerado como filho. A palavra diz mais assim: mas se estás sem disciplina, quer dizer, sem correção, se tu não aceita a correção, da qual todos são feitos participantes o quê? Da graça de Deus, sois então bastardos e não filhos. Então bastardo não é filho legítimo. Então o que acontece? Para eu ser filho de Deus, eu preciso suportar as correções que vêm de Deus. Errei, agora eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que aceitar ser corrigido. E se eu suportar, então eu serei filho de Deus. Deus, a palavra diz aqui, Deus, Ele vai me tratar como filho de verdade. Tá bom?
Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro, meu Deus, apresentando agora a vida de cada pessoa que, quem sabe, Deus, recebeu uma correção. Através da Tua palavra, quem sabe ela recebeu uma correção agora, nesse momento, Pai. Meu Deus, quantas pessoas talvez já desanimaram diante da Tua correção, diante do açoite, não suportaram, Senhor. Mas quem sabe hoje, essa pessoa possa retornar, meu Deus, para os Teus braços, para o Teu caminho, Senhor. Então eu oro e peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que desperta e que renove a fé de todas as pessoas que estão recebendo essa mensagem, Pai. E eu oro ao Senhor, te pedindo, meu Deus, que vai abençoando a todo aquele que crê, Senhor, e que está expressando a sua fé através do copo d'água, que o Senhor põe a virtude para curar, através das fotografias, e o Senhor alcança essas vidas, essas famílias, Pai. Através dessa peça de roupa, põe virtude, Senhor. Abençoe esses remédios que estão sendo apresentados. Esse travesseiro, Senhor, para quebrar toda insônia, todo pesadelo, todo pavor noturno, que venha a ser repreendido em nome de Jesus. Eu apresento cada chave, representando um bem na vida desta pessoa, que seja repreendido toda inveja, repreendido todo olho grosso, toda inveja que vem porque essa pessoa conquistou algo na sua vida, toda inveja da família dessa pessoa, toda inveja que vem, Senhor, por causa dessa pessoa ser alguém simpático, ser alguém esforçado, trabalhador, mas eu digo que toda inveja caia por terra, seja repreendido todo olho grosso, em nome de Jesus. E se houver alguém fazendo amarração para essa pessoa não prosperar, para ela não vencer, até mesmo fazendo bruxaria, feitiçaria, que seja repreendido todo espírito imundo que foi mandado, toda obra de bruxaria, de magia negra, eu repreendo pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino, cai por terra agora, sai da cabeça, sai dos caminhos, solta a saúde desta pessoa, o mal que houver, em nome de Jesus Cristo, sai e saia desta vida para nunca mais voltar. Pai, eu oro apresentando todas as gestantes, Senhor, pessoas que talvez estão grávidas e talvez nem sabem, Senhor. Tem uma criança sendo gerada no ventre dessa mulher, pois eu te peço desde já que venha, meu Deus, a tua proteção, que o Senhor abençoe cada uma delas, Pai, com a saúde. Meu Deus, livra, Senhor, do estresse, livra dos aborrecimentos, livra das decepções, para que nenhuma seta, nenhum trauma venha alcançar nem a mãe e nem a criança venha receber nenhuma carga negativa. Que o Senhor Deus te guarde, te proteja, e que todo aquele que deseja o mal contra a nossa vida, nós abençoamos e entregamos nas mãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você diz amém e graças a Deus. Olha, meus amados, que Deus continue te abençoando sempre, e eu peço a você, compartilhe a mensagem, para que o Evangelho vá chegando cada vez mais distante, mais e mais pessoas, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, e se o Senhor Deus permitir, amanhã a gente está de volta. Tchau!